Fala, nação rubro-negra, sou eu, Fabrício Lopes, aqui do nosso canal Resenha Rubro-Negra. Eu tô muito cheio de informação para trazer para vocês. Tem 4 tópicos importantíssimos. Estádio do Flamengo, jogador que pode sair, mas que desmentiu que vai sair, Jorge Jesus de volta ao Clube de Regatas e Roberto Firmino. 4 tópicos interessantes, porque sobre o Roberto Firmino, não é só a parada do Flamengo estar interessado não, mas tem concorrência por ele. Outros clubes estão querendo o Roberto Firmino. E tem um clube em particular que não só quer o Firmino, como quer também um dos maiores ídolos do Flamengo na atualidade. Já viu que vai ser bronca, né? Estádio, saída e chegada de jogadores... Tem muita coisa pra gente conversar. Então faça o seguinte, meu parceiro. Faça o seguinte, minha parceira. Curta, comenta e compartilha. Os 3 Cs que fazem o nosso canal continuar aqui. Sem sensacionalismo, sem mimimi, sem popopô, falando a verdade, doa quem doer. Mesmo que doe nós mesmos. Agora já fez isso? Já se inscreveu também, meu parceiro? Já se inscreveu, minha parceira? Ainda não? Tá dando mole porque quebra essa pra gente. Se inscreve agora no nosso canal e lembra que tem que clicar no sininho. Mesmo você que já é inscrito, clica no sininho, marca a opção todas para o YouTube te recomendar todas as vezes que a gente lançar um vídeo novo. Valeu? Tamo junto e misturado? Então vamos às notícias do Mengão, queridão. Bom, vou começar pelo Eric Pulgar, né? O Eric Pulgar, que vem passando por vários problemas familiares com a irmã dele, passando por problemas na justiça, com problemas da casa dele, resolveu vir a público hoje e dizer que não tem problema nenhum com nada, fez uma declaração dizendo que tá tudo bem com ele, que ele não pretende ir para o Chile, como foi falado aí, que o Colo-Colo e a Universidade Católica têm interesse nele. Ele disse que não, que ele está feliz no Flamengo e que aguarda a próxima diretoria para poder negociar o seu contrato para a sequência dos próximos 2 anos. Na verdade, essa era a informação que a gente tinha primeiro. Se vocês olharem as informações aqui no canal, era justamente isso que a gente vinha falando. Mas teve o problema, sim, com a irmã dele, e ele tá com problema na justiça, sim, com relação à casa dele, que é uma casa da filha do bicheiro que tá alugando para ele, e ele vai ter que sentar no banco de testemunhas para testemunhar contra um dos maiores bicheiros do Rio de Janeiro. Então, problemas ele tem. Mas se ele falou que tá tudo bem, que vai permanecer no Flamengo e que tá só aguardando, sem problema nenhum. Lá no Chile, a imprensa chilena noticia que o Colo-Colo e a Universidade Católica tem interesse na contratação do jogador e chegou a conversar com agentes do atleta. E, gente, isso que o Pulgar tá falando aqui, que não conversou com ninguém, isso não é mentira. Como também não é mentira a imprensa chilena dizer que o Colo-Colo e a Universidade Católica conversaram com os representantes dele. Não há problema. O Pulgar, pessoalmente, não conversou. Mas os agentes dele podem, sim, ter sido procurados pelo Colo-Colo, pela Universidade Católica, conversado e não levado adiante a proposta para o Eric Pulgar, porque sabia que o Eric Pulgar queria ficar no Flamengo. Essas coisas acontecem o tempo todo com todos os jogadores. Então, o fato que a gente tem hoje são as palavras do Eric Pulgar, que ele vai ficar no Flamengo, não está negociando para sair, não está com problemas com a irmãzinha dele, melhor assim, inclusive, e que está com a vida tranquila. Inclusive, ele postou uma foto antes dele relaxadão lá, curtindo as férias dele. Tomara, porque como disse o Felipe Luiz, ele é um volante nível Barcelona. Ah, por falar em volante nível Barcelona, na nossa comunidade, eu abri a votação para melhores volantes do Flamengo em 2024. No prêmio Best Awards 2024 VVP, que a gente vai ter mais no finalzinho do ano, nós vamos trazer para vocês os melhores jogadores do Mengão Queridão em 2024, segundo a sua opinião. Então aproveita o final de semana, vai na guia comunidade do nosso canal e vota. Melhor goleiro, melhor zagueiro, melhor lateral direito, melhor lateral esquerdo, melhor volante. Daqui a pouco vai ter melhor meia, melhor ponta, melhor atacante. E aí a gente vai formar a sua seleção do Mengão de 2024. Agora é o seguinte, hoje é sábado, não tem muitos jogos para assistir. Então faça um favor para mim, dá uma moral para mim.
Vá lá no meu novo canal, no Mundo Agora. Eu estreiei um vídeo novo hoje, com imagens sensacionais. Adorei gravar esse vídeo. É um projeto novo que não fala do Flamengo, fala de acontecimentos pelo mundo afora. E eu tenho certeza que se você me der uma chance, uma oportunidade, você vai gostar. Eu vou deixar o link na descrição e no comentário fixado. Terminando esse vídeo aqui, você clica e vai lá dar uma olhadinha. São assuntos para espairecer a cabeça, para ver outras coisas, porque afinal de contas, o mundo não é só futebol, mas o futebol é uma parte muito importante da nossa vida. O Mengão queridão então nem se fala. E todos nós queremos ver o estádio do Flamengo de pé. Gente, raciocinem comigo. Compramos o terreno do gasômetro. Aquilo ali é uma bomba, né? Aquilo ali é uma bomba. Tem que fazer limpeza do terreno, tem árvores tombadas lá, neguinho vai ter que arrancar a árvore com raízes de lá e plantar em outro canto. Tem a Naturge que tá lá, tem a limpeza que tem que fazer lá, enfim. O Flamengo tem para gastar só para colocar o terreno em condições do primeiro pedreiro chegar lá com uma enxada, mais ou menos uns 300, 400 milhões de reais. Em contrapartida, o Flamengo ganhou o direito de administrar o Maracanã pelos próximos 25 anos, né? Então, o Flamengo tem que cumprir o contrato com o governo do Rio com relação ao Maracanã. E tem que fazer a limpeza no terreno para construir seu estádio. O que o BAP está pensando? Caraca, se eu posso jogar no Maracanã, por que eu vou sangrar financeiramente o meu clube para poder fazer essa limpeza e construir tudo? Por que não procurar um parceiro? Ah, procurar parceiro é ruim, gente. Sabe por quê? Porque no dia que a gente mais precisar do gramado, o parceiro vai querer fazer show lá. Opa, mas eu tenho o Maracanã. Então eu posso jogar no Maracanã? Ou será que eu posso conversar com o meu parceiro para ele botar esse show no Maracanã? São várias as possibilidades. A gente tem 2 estádios, se parar para pensar. Então, o que o BAP está pensando junto com a equipe dele? Em fazer uma parceria com uma empresa como a W Torre, igualzinho eles fizeram com o Palmeiras. Por 20 anos, os caras constroem um estádio lá pra gente. E por 20 anos, eles podem usufruir, colocando shows, colocando parte da bilheteria. Por quê? Porque o Maracanã hoje, pessoal, ele não tira dinheiro do Flamengo. O Maracanã hoje é superavitário, não é deficitário. Então, o Flamengo pode mandar jogos no Maracanã quando a sua arena, quando o seu estádio, melhor dizendo, estiver ocupado por algum evento da W Torre. Se for a W Torre é parceira, tá? Não há contatos ainda do Flamengo com a W Torre, é só o modelo da W Torre com o Palmeiras que pode funcionar no Flamengo. E o Flamengo pode até propor a W Torre. Ó, vamos fazer o seguinte, como nessa época nós vamos estar em reta final de Brasileiro e Libertadores, é mais importante para nós o nosso estádio. Então, nessa época específica, você joga no Maracanã, você vai ser os shows no Maracanã. Fechou, parceira? Se a parceira falar fechou, os custos são da parceira, patrão. Os custos são da parceira. E aí a parceira explora o que der para explorar, o que for conveniente explorar, por 20 anos. Quando o Maraca sair da nossa posse, a gente entra no nosso estádio zerinho. Suave, tranquilo, sem ter que onerar o clube, sem ter... Sabe? É uma boa ideia. Não seria uma boa ideia se a gente não tivesse Maracanã para jogar. Aí seria complicado tanto quanto foi pro Cruzeiro, quanto é pro Palmeiras, quanto é pro Atlético Mineiro. Agora, tendo Maracanã, deu bom lá, vão para cá. Deu bom cá, vão para lá. Tá ligado? O que vocês acham sobre essa ideia? Essa ideia, pessoal, ela é primordial para não precisarmos nos transformar em SAF e não precisarmos sangrar os cofres, porque a grana da construção sairia toda do parceiro, que depois do estádio construído, iria explorar essas situações que eu tô falando para vocês. É uma boa porque a gente tem a obrigação de ficar com o Maracanã por mais 25 anos ou não? Coloca aqui nos comentários que eu quero muito saber a opinião de vocês sobre isso. Se quiserem a minha opinião, eu já falo. Pelo cenário que o Flamengo passa hoje, é uma boa. Até porque o caixa que o Landim tá deixando pro BAP é só de 3 milhões de reais. 2,9 para ser mais exato. E aí eu tô vendo um monte de gente viajando porque o Palmeiras está fazendo contratação. Facundo, não sei mais quem, Andréas Pereira, e tá todo mundo aí enlouquecido. Gente, vamos comparar o elenco, nome por nome do Palmeiras e nome por nome do Flamengo? O Flamengo não só tem um elenco melhor, como tem mais opções do que a equipe do Palmeiras. O que não quer dizer nada desportivamente falando. Você pode ter os melhores jogadores e ainda assim perder para uma equipe inferior. Desportivamente não quer dizer nada.
Mas quando você vai planejar orçamentariamente o seu clube, quando você vai ver o que você precisa fazer, você nota o seguinte, opa, esse elenco aqui inteiro, eu preciso só do substituto do Gabriel. Eu tenho 2 laterais esquerdos, Alexandro e o Ayrton Lucas, com o Matias Vinha voltando no segundo semestre. Eu tenho 2 laterais direitos, o Wesley voando e o Varela, que não compromete quando entra. Eu tenho 4 zagueiros, Léo Pereira, Léo Ortiz, Fabrício Bruno e Davi Luiz, com o Cleiton aí fazendo a rebarba. Se montar, tá ok. Eu tenho 2 goleiros, Rossi e Matheus Cunha, ok. Meu meio de campo, Everton Araújo, Alan, Eric Pulgar, Arrascaeta, Nicolás de la Cruz, Gerson, isso se eu não esqueci, mas Matheus Gonçalves e Lohan. Eu tenho pontas, Bruno Henrique, Cebolinha, Luiz Araújo, Gonzalo Plata e eu só tenho Pedro. Então, peraí, é ali que eu tenho que mexer primeiro. Concordam comigo? Então, a primeira coisa que o Flamengo está pensando em fazer é em conseguir o substituto para a saída do Gabriel. Achou o substituto da saída do Gabriel? Qual é o plano para o elenco? Manter todo mundo. Não manteve, o que saiu, repõe. Saiu o Fabrício Bruno? Precisamos de outro zagueiro? Precisamos. Vamos buscar. Não precisamos? Vai subir o Iago, vai subir o Pablo. Então, vamos usar esse dinheiro para equilibrar o clube em outra posição. Saiu o Wesley. Tá para ser vendido, tem muita sondagem, apesar do que o Flamengo quer segurá-lo até o meio do ano. Querer não é poder. Dependendo da proposta, 30 milhões de euros, tira ele em qualquer momento do Flamengo. Então, saiu o Wesley. Bora no mercado procurar substituto para o Wesley. Saiu o Varela, a possibilidade. Penharol tá doido para levar o Varela embora, não é de hoje. Saiu o Varela, bora procurar uma reposição à altura. Tem o Daniel Salles, que já subiu da base profissional. Vamos dar mais oportunidade pro Daniel, mas não podemos ter só 2 molequinhos da base. Tem que trazer outro, tem que trazer outro. Vamos no mercado trazer outro. Concordam comigo que a situação do Flamengo é diferente da situação do Palmeiras? O Palmeiras ainda tá perdendo jogadores também, né? Então o Palmeiras precisa contratar mais do que nós. A gente precisa acertar na mão de quem a gente vai trazer. E é aí que entra a história do Roberto Firmino. Quem me acompanha aqui nos nossos canais já está sabendo há pelo menos um mês e meio, 2, que o Roberto Firmino sempre esteve no mapa do Flamengo. Por quê? Porque o Roberto Firmino, ele não vem gozando de um bom relacionamento com o treinador lá no mundo árabe onde ele está. Passa a maior parte dos jogos no banco de reservas. Ainda assim, conseguiu somar 15 gols em 40 jogos. E aí, meus amigos, se vocês aceitavam a explicação do Gabriel por ter marcado poucos gols, por ter poucos minutos, tem que aceitar do Firmino pelo mesmo motivo. De 50 jogos da equipe dele, ele fez só 40 como titular, marcou 15 gols. Tem 33 anos, a mesma idade que o Felipe Luiz e o Rafinha vieram para o Flamengo, por exemplo. Não é de se lesionar muito e é um jogador que se cuida, não é da night, não é da balada. Pode ser que seja uma boa opção para o Flamengo. Isso tudo sempre seduziu o Flamengo. O grande problema do Roberto Firmino é que ele tem o segundo maior salário dentre os jogadores brasileiros no planeta hoje. Neymar, Roberto Firmino e Oscar são os atletas brasileiros que mais arrecadam mensalmente em seus clubes. Aí é que está o problema da negociação com o Firmino. Entretanto, Firmino sabe também que não vai conseguir se realocar fora do mundo árabe ganhando a fortuna, a baba que ele está ganhando lá. Isso pode facilitar a negociação com o Mengão Queridão. Só que o Mengão Queridão não está sozinho nessa parada. O caso do desligamento do Roberto Firmino e ele poder sair de graça do mundo árabe ou por uma pequena compensação financeira faz com que outros olhos fiquem interessados no atleta. Com a saída de Eduardo Vargas, o Atlético Mineiro sondou o Roberto Firmino para poder compor o ataque junto com o Hulk. Vargas, o chileno, saiu do Atlético. O Paulinho está em negociações avançadas com o Palmeiras. Então o Atlético precisa de mais homens no ataque, porque só tem o vovô Hulk por lá. Então o Roberto Firmino passou a ser alvo do Clube Mineiro também. Só que não é só o Roberto Firmino que é alvo dos caras. Já falei para vocês que em caso de saída mesmo do Bruno Henrique, um dos nomes altamente cotados para ir para o Atlético Mineiro é o de Bruno Henrique. O Atlético quer aproveitar que na infância o Bruno Henrique era atleticano e levá-lo para o Atlético Mineiro. Pô, Fabrício, mas o Atlético está liberando o Paulinho pelo alto salário e vai levar o Bruno Henrique por um alto salário? Vai.
Primeiro que eles precisam, não podem fazer outra coisa. Segundo, que mesmo o salário do Bruno Henrique sendo alto, ainda era inferior ao do Paulinho e o do Vargas juntos. São 2 vagas na folha de pagamento para encaixar o Bruno Henrique. Então, sim, o Clube Mineiro quer se reforçar com Roberto Firmino e com Bruno Henrique. Querer nem sempre é poder. Vamos ver como é que vai proceder as negociações do mercado da bola mais para frente. Porque, nesse momento, até o Flamengo tá meio de férias, tá, gente? A transição tá acontecendo because tem gente que trabalha na equipe do BAP que só vai voltar no dia 9 de janeiro. Então, as coisas estão bem lentas, bem devagarinho, até por causa do que eu falei para vocês. O Flamengo está de olho apenas no substituto do Gabriel. Qualquer coisa que vier além disso é para repor alguma saída. Vocês lutariam pelo Roberto Firmino com o Atlético Mineiro? É um bom nome, Roberto Firmino? Vocês têm que botar na cabeça de vocês o seguinte: estamos sem dinheiro. Ah, dinheiro arruma. Tem o dinheiro do Super Mundial de Clubes. Já foi depositado? Não foi, né? Só vai ser depositado lá, perto do Super Mundial. Ah, adianto dinheiro. Beleza, vamos adiantar, banco. Eu vou receber aqui, ó, 50 milhões de euros em junho. Me adianta eles agora? Adianto, Flamengo. Aí desses 50 milhões de euros, de juros comíveis, o Flamengo recebe tipo 30, 40 milhões de euros só. Né? De uma baba por antecipar essa grana. Não é assim que o Flamengo vem sendo gerido nos últimos anos. Duvido muito que o será agora. Então o Flamengo vai sempre estar olhando no mercado a melhor opção. É claro que o Flamengo pode remanejar dívidas também. Vai sobrar pouco porque tem muita coisa para pagar em janeiro. Então vamos remanejar aqui, conversar lá, jogar para cá. Bum! O dinheiro apareceu de novo e empurramos as dívidas para o segundo semestre sem ficar devendo, apenas negociando. Deu certo? Beleza, vamos lá e vamos contratar que não seja o Roberto Firmino que venha 0,800. Mas isso tudo está sendo feito estudando o caixa, os documentos, os contratos que o Flamengo tem nessa transição, que eu repito, causou insatisfação no BAP por estar sendo feita lentamente. Dia 23 e 24 os caras não vão trabalhar. Não tem transição segunda e terça-feira. Aí na outra semana também não vai ter muita coisa. Então, atrapalhou muito. Rodolfo Landim arrebentou com o Flamengo nessa questão da transição atrasada para dia 19, tá? E aí, nós tivemos hoje uma matéria do Diogo Dantas no jornal O Globo que mexeu um pouquinho com o coração dos torcedores rubro-negros. O Diogo Dantas revelou que o BAP esteve conversando com o Jorge Jesus e que o Jorge Jesus topou vir para o Flamengo. Calma. Topou em julho, no meio do ano, quando o contrato dele com o Al Hilal termina. Fabrício, para. O cara tem um baita de um time lá, o cara ganhou tudo lá, recebe um dos maiores salários do mundo lá. Por que que ele vai sair para lá para assumir o Flamengo? Porque o Jorge Jesus já é bilionário. Sim, ele já entrou na casa dos bilhões. O velho é muito rico. Então, nem sempre só o dinheiro motiva a pessoa. O Jorge Jesus quer disputar uma Copa do Mundo. E quer disputar uma Copa do Mundo com a seleção brasileira. Então o plano do velhinho seria: vou para o Flamengo no meio do ano, faço tudo que eu já tinha feito antes, arrebento a boca do balão, sou convidado para assumir a seleção, disputa a Copa do Mundo de 2026 com a seleção brasileira. Esse é o plano do velhinho. É isso que ele quer ao falar que aceitaria voltar para o Flamengo. Só tem um detalhe nessa equação toda que a gente tem que levar em consideração. E ela se chama Felipe Luiz. Vamos contextualizar essa matéria do Globo. O BAP não foi atrás do Jorge Jesus agora. O BAP conversou com o Jorge Jesus antes, logo quando o Felipe Luiz assumiu o Flamengo. Então tudo isso que eu estou mandando para vocês é do comecinho do Felipe Luiz. E cá para nós, gente, por mais certeza e carinho e amor que a gente tivesse pelo Felipe Luiz e pelo trabalho que ele poderia fazer, nenhum de nós tinha certeza que ia dar certo tão rápido. Então, profissionalismo é isso. Se der errado lá, eu já estou engatilhado cá. Foi isso que o BAP fez. Engatilhou uma conversa com o melhor treinador de todos os tempos que a gente gosta. Unanimidade. Jorge Jesus. Só que nesse meio tempo, o Felipe Luiz voou. Hoje, o BAP não pensa em trazer o Jorge Jesus agora, porque o Felipe Luiz está bem. Isso é informação que eu tive dele, tá? Fui apurar com ele. Então, hoje o BAP está feliz com o trabalho do Felipe Luiz. Ah, Fabrício, mas e se o Felipe Luiz começar a ficar irregular no ano que vem?
Gente, qualquer treinador em qualquer grande clube que começar a ficar irregular, exceção feita ao Guardiola, que dos últimos 10 jogos perdeu 7, todos eles vão balançar. Todos vão balançar. Pode ser o próprio Jorge Jesus. De 10, perdeu 7, vai balançar para cair, vai estar perto de ser mandado embora. Não é o Felipe Luiz, é qualquer um. Então, se o trabalho do Felipe Luiz continuar sendo consistente, e consistente não é ganhar todas, mas é mostrar um padrão de jogo como ele vem mostrando, é que quando a gente perde sabendo que a gente perdeu com um padrão, perdeu lutando, perdeu com uma ideia de jogo, ele vai permanecer. Agora, virou aquela bagunça, aquela cascata, aquela coisa desorientada, ou o Felipe, ou o Jorge Jesus, ou qualquer outro que não seja o Guardiola vai balançar no carro. Se isso acontecer até meados do próximo ano, pode ser que o Jorge Jesus venha para o Flamengo. Mas para isso, o Felipe tinha que dar errado no primeiro semestre. Eu não quero. Eu quero ver o Flamengo bem no primeiro semestre. Eu prefiro ver o Flamengo ganhando tudo do que ver o Jorge Jesus voltando, porque para mim interessa o Flamengo em primeiro lugar. Gosto do Jorge Jesus, sou fã e agradecido. Mas se para ele vir, a gente tem que ter um primeiro semestre de insucessos, então eu não quero a volta do Mister para cá. Mas comenta o que você acha sobre tudo isso que eu contei para vocês. Aliás, não comenta só não. Curta e compartilha o vídeo também. Se inscreve, clica no sininho e agora dá um pulinho lá no meu novo canal, por favor. Eu gastei muito tempo, muito amor fazendo o vídeo que eu estreiei lá hoje. E eu queria muito mostrá-lo para vocês. Tamo juntos? Obrigado. Fiquem com Deus. Saudações rubro-negras.